O peso da bandeja de prata começava a fazer os braços de Carolina arderem, mas ela mantinha o sorriso profissional enquanto circulava entre os executivos do evento corporativo. Mais 2 horas. Só mais 2 horas e ela poderia ir para casa, tirar o uniforme azul e branco que parecia apertar mais a cada minuto e esquecer que tinha acordado às 5 da manhã para o turno de limpeza no escritório. A música ambiente misturava-se com o burburinho de conversas sobre fusões, investimentos e viagens internacionais. Carolina conhecia aquele mundo, não por dentro, mas como quem observa através de uma vitrine. Tinha servido champanhe para pessoas assim dezenas de vezes. Sorria, oferecia canapés, desaparecia, invisível até aquela noite, até o momento em que seus olhos cruzaram com os dele do outro lado do salão. O tempo não parou. Isso era coisa de filme. Mas algo dentro dela congelou. Pedro estava ali. Pedro, que 3 semanas atrás tinha puxado conversa com ela numa varanda de festa. Pedro, que 2 dias atrás tinha adormecido com a mão no cabelo dela enquanto assistiam um filme ruim no sofá dele. Pedro, cujo perfume ainda estava no moletom que ela tinha esquecido de devolver. Pedro, que agora a olhava como se não a conhecesse. Ele usava terno cinza escuro, o cabelo alinhado do jeito que ela sabia que ele odiava, mas que ficava perfeito nele. Estava ao lado de um homem mais velho, provavelmente um cliente, mas seus olhos castanhos estavam fixos nela. Não piscavam, não desviavam. A bandeja tremeu levemente em suas mãos. Merda! Carolina forçou as pernas a se moverem, afastando-se na direção oposta. Precisava sair dali, terminar o turno, desaparecer antes que ele. Carolina. A voz dele, grave e baixa, veio de tão perto que ela sentiu o calor na nuca. Como ele tinha se movido tão rápido? Ela virou devagar, ainda segurando a bandeja como um escudo. Pedro estava a menos de 1 metro, as mãos nos bolsos da calça, a expressão vazia. Não vazia. Controlada, como se estivesse segurando algo grande demais embaixo da superfície. Pois, a palavra saiu fraca demais. Ela pigarreou, tentou de novo. Oi, Pedro. Eu não sabia que você ia estar aqui. Claramente. A mandíbula dele se contraiu. Podemos conversar? 1 minuto. Não era um pedido. Carolina olhou ao redor. O chefe do buffet estava no outro canto do salão. Ela tinha mais 20 taças para servir, mas a expressão de Pedro não dava margem para negociação. Eu tô trabalhando. Ela ergueu a bandeja como prova. Eu percebi. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Não raiva, pior decepção. Por favor, só 1 minuto. O por favor a desmontou. Ela balançou a cabeça, procurou o chefe com os olhos e sinalizou que voltava já. Seguiu Pedro até um corredor lateral, mais silencioso, onde as vozes do salão se transformavam em murmúrio distante. Assim que viraram a esquina, longe dos olhares, Pedro parou. Ficou de frente para ela, mas não muito perto. Mantinha distância. Distância segura, ou perigosa dependendo do ponto de vista. Garçonete. Ele falou a palavra como se testasse o peso dela na boca. Você trabalha como garçonete. Às vezes. Carolina ajustou a bandeja vazia nos braços. Finais de semana, quando tem evento. Paga bem. Às vezes, Pedro repetiu e riu. Foi um som seco, sem humor. Você trabalha como garçonete, às vezes. Por que você está falando assim? Como? Como se eu tivesse cometido um crime. Pedro passou a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais. Era um gesto que ela conhecia. Ele fazia isso quando estava frustrado, tentando organizar pensamentos. 3 semanas, Carolina. A gente está junto há 3 semanas. Eu sei. A gente já... Ele parou, mandíbula travada, mas ela sabia o que ele ia dizer. A gente já dormiu junto. A gente já acordou junto. A gente já falou sobre coisas que não falo com ninguém. 3 semanas que tinham parecido 3 meses. Intensas, rápidas, reais demais. E você nunca mencionou. A voz dele saiu mais baixa agora, quase um sussurro rouco. Nem uma vez. Não era relevante. Não era real. Pedro avançou um passo, depois parou como se tivesse se lembrado de manter distância. Como não era relevante? Carolina ergueu o queixo, encontrando os olhos dele mesmo que cada célula do corpo gritasse para desviar. Porque eu ainda sou a mesma pessoa que você conheceu. A menina da varanda com o livro. A que fica de tênis porque salto machuca.
A que dorme no seu sofá vendo filme ruim. Essa aqui, ela apontou para o uniforme. É só o que eu faço para pagar as contas. Não é quem eu sou, mas faz parte de quem você é. E daí? E daí que eu contei tudo para você? A voz dele subiu, depois desceu de novo, controlada. Eu falei do meu pai, Carolina. Do jeito que ele morreu me odiando, porque eu escolhi negócios ao invés de medicina. Eu não falo disso com ninguém. E você? Você ficou lá me ouvindo, me consolando, como se... Ele parou de novo. Respirou fundo. O perfume dele chegou até ela. Aquele mesmo que tinha ficado no travesseiro. Carolina apertou os dedos na bandeja de prata. Precisava de algo sólido para segurar, como se você confiasse em mim. Pedro completou mais baixo. Mas não confiava o suficiente para falar de você. Não é sobre confiança. Então é sobre o quê? É sobre... Ela procurou as palavras certas. Não achou. Sobre não querer ser vista de um jeito diferente. Diferente como? Como a garçonete, a pobre, a que precisa de ajuda. Pedro ficou parado, olhando para ela como se a visse pela primeira vez, ou como se nunca tivesse realmente visto. O silêncio esticou entre eles, tenso como corda de violino prestes a estourar. Eu preciso... Pedro esfregou o rosto com as mãos. Eu preciso processar isso. Tá. Carolina deu um passo para trás, rumo ao corredor. Precisava voltar ao salão. Terminar o turno. Sobreviver ao resto da noite. Carolina. Ela parou, mas não virou. Amanhã. A voz dele soou cansada. Vem na minha casa amanhã. A gente conversa direito. Não sei se é uma boa ideia. Eu estou perdoe, mas é sim, se você. Eu também não. Uma pausa. Vem mesmo assim. Por favor. Ela virou a cabeça só o suficiente para vê-lo de perfil. Pedro ainda estava parado no mesmo lugar, mãos nos bolsos, ombros tensos. Parecia perdido. 3 semanas. Tinha sido só 3 semanas desde a festa, onde ele tinha puxado conversa sobre o livro que ela lia escondida num canto. 2 semanas desde o beijo no parque, que durou tanto que ela perdeu o ônibus. 1 semana desde a noite em que dormiram no sofá dele assistindo o filme. Corpo dele quente contra o dela, mão dele no cabelo dela, nenhum dos dois querendo que amanhecesse. 1 semana que parecia ter sido em outra vida. Eu vou pensar. Foi tudo que ela conseguiu dizer antes de voltar ao salão. O resto da noite passou em câmera lenta e velocidade máxima ao mesmo tempo. Carolina serviu champanhe, sorriu para pessoas que não haviam. Recolheu taças vazias. Pedro não apareceu de novo. Ela checou discretamente, patética, mas ele tinha ido embora. Às 11 da noite, quando finalmente tirou o uniforme no vestiário do buffet e vestiu a calça jeans e a blusa simples, Carolina checou o celular. Uma mensagem. Pedro, amanhã. Senhor, não é um pedido. Ela olhou para a tela até as letras ficarem borradas. 3 pontinhos apareceram. Ele estava digitando. Pararam, apareceram de novo. Pedro, por favor. Carolina trancou o celular sem responder e pegou o ônibus para casa. No caminho, apoiou a testa na janela fria e deixou a cidade desfocada passar. Luzes amarelas de poste. Prédios cinzas. O céu escuro de São Paulo, que nunca mostrava estrelas. Ela tinha conhecido Pedro num momento roubado, numa festa que quase não foi, numa varanda silenciosa onde ninguém a procurava. E por 3 semanas tinha sido só ela. Carolina que gostava de ler. Carolina que ria alto. Carolina que fazia perguntas sobre a vida dele e realmente escutava as respostas. Não Carolina que limpava escritórios às 5 da manhã. Não Carolina que dividia conta de luz com a mãe doente. Não Carolina que servia champanhe para gente que nunca saberia seu nome. Agora ele sabia. E ela não conseguia decidir se isso a aliviava ou apavorava. O ônibus parou no ponto perto de casa. Carolina desceu puxando a mochila nos ombros cansados. O prédio de 4 andares onde morava com a mãe ficava a 2 quadras, sem porteiro, sem elevador, com rachadura na fachada que o síndico prometia consertar há 2 anos. Casa. Ela subiu os 3 lances de escada, sempre pulava o degrau solto do 2º andar e parou na frente da porta 302, respirou fundo, colocou o sorriso, abriu. Marina estava no sofá assistindo novela com o volume baixo. Virou quando a filha entrou. E mesmo na luz fraca da TV, Carolina viu a palidez no rosto da mãe, os círculos escuros embaixo dos olhos.
Oi, mãe. Tomou o remédio? Tomei. Marina desligou a TV. Como foi o evento? Normal. Carolina largou a mochila. Foi direto para a cozinha minúscula. Pegou o copo de água. Bebeu devagar. Cansativo. Carol. Algo no tom fez ela parar. Marina se levantou do sofá devagar. Tudo era devagar ultimamente. E entrou na cozinha. Apoiou-se no balcão, olhando para a filha com aquela expressão que significava: eu te conheço melhor que você mesma. O que aconteceu? Carolina abriu a boca para dizer nada. Fechou. Tentou de novo. Ele estava lá, no evento. Marina não precisou perguntar quem. E ele me viu, de uniforme, servindo champanhe. Marina cruzou os braços. E qual foi a reação? Surpresa, confusão. Tipo, decepção, talvez, não sei. Carolina esfregou o rosto. Ele quer conversar amanhã. Você vai? Não sei. Deveria? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. Você gosta dele? A pergunta direta fez Carolina travar. Gostava? Que tipo de pergunta era essa depois de 3 semanas? Ninguém podia gostar de verdade de alguém em 3 semanas. Era atração, química, talvez infatuação. Mas então ela lembrou. Lembrou do jeito que ele tinha segurado o rosto dela antes do primeiro beijo, como se ela fosse algo precioso. Do jeito que ele ria. Aquela risada baixa e genuína que transformava o rosto sério dele em algo jovem. Do jeito que ele tinha falado sobre o pai, voz embargada, e como ela tinha segurado a mão dele em silêncio porque algumas dores não precisavam de palavras. Do jeito que ele a olhava, como se realmente a visse. Demais. A palavra saiu antes que ela pudesse parar. Eu gosto dele demais, mãe. E isso me assusta. Marina sorriu. Aquele sorriso triste e sábio de quem já tinha vivido o suficiente. Então você tem que ir amanhã. Ela tocou o rosto da filha com gentileza. E tem que ser honesta, de verdade dessa vez. E se ele terminar comigo? Então pelo menos você vai saber. Marina beijou a testa dela. Pior que a rejeição, só a dúvida, filha. Acredite em mim. Carolina abraçou a mãe, cuidadosa para não apertar muito. Marina estava mais magra a cada dia, mais frágil, mas ainda era a pessoa mais forte que Carolina conhecia. Vai dormir. Marina deu um tapinha nas costas dela. Amanhã você decide, mas Carolina já tinha decidido. No quarto minúsculo que mal cabia a cama de solteiro e o guarda-roupa, ela se deitou ainda vestida, olhando para o teto rachado. Pegou o celular, olhou para a mensagem dele. Pedro, amanhã, 10 horas. Não é um pedido. Os dedos dela pairaram sobre o teclado. Digitou, apagou. Digitou de novo. Finalmente, às 2 da manhã, ela enviou. Carolina, eu vou. A resposta veio em segundos. Ele ainda estava acordado. Pedro, obrigado. Ela esperou mais alguma coisa. Boa noite. Até amanhã. Qualquer coisa, nada veio. Carolina prendeu a respiração, pensando se deveria dizer mais alguma coisa. Explicar. Pedir desculpas. Mas o que ela diria? Desculpa por não contar que sou pobre? Desculpa por ter orgulho demais? Desculpa por querer ser vista como pessoa antes de ser vista como classe social? Ela trancou o celular e o colocou no criado mudo. Fechou os olhos, mas sabia que não ia dormir, porque amanhã, às 10 da manhã, ela ia ter que fazer algo que nunca tinha feito direito. Ser completamente honesta, sem omissões, sem meias-verdades. E ela não fazia ideia se isso ia salvá-los ou destruir de vez o que tinha entre eles. Do outro lado da cidade, num apartamento de cobertura com vista para a Avenida Paulista, Pedro também não dormia. Ele estava sentado no sofá. O mesmo sofá onde Carolina tinha adormecido contra ele uma semana atrás, com um copo de uísque na mão que nem tinha tocado. Só segurava porque precisava segurar alguma coisa. Garçonete. A palavra ecoava na cabeça dele, mas não do jeito que deveria. Não com desdém. Não com pena. Com culpa. Porque a expressão no rosto dela quando ele tinha dito "precisamos conversar", ela tinha parecido envergonhada, pequena. E Carolina nunca parecia pequena. Ela ria alto demais. Falava com convicção demais. Ocupava espaço com naturalidade. Mas naquele corredor de uniforme preto e branco, com aquela bandeja nas mãos, ela tinha parecido diferente. Não pior, não menos. Só diferente. E ele tinha reagido mal.
Sabia disso. Tinha deixado a surpresa e a confusão virarem algo que pareceu julgamento. Por que ela não contou? A pergunta o corroía. Pedro pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha poucas dela. Carolina não gostava muito de fotos, mas tinha uma que ele amava. Selfie boba que tinham tirado no parque. Ela estava rindo, cabelo bagunçado pelo vento, nariz enrugado. Ele estava olhando para ela na foto, não para a câmera. Parecia outro, mais leve, mais feliz. 3 semanas. Só 3 semanas e ela tinha virado. O quê? Ele nem sabia nomear. Namorada parecia pouco. Ficante parecia errado. Mas o que quer que fosse, doía. Doía pensar em não vê-la de novo. Doía imaginar que ela tinha escondido parte de quem era porque achava que ele não ia aceitar. Será que ela estava certa? Ele pensou no círculo social dele. Rafael, o sócio, que fazia piada sobre gente comum como se fossem outra espécie. As ex-namoradas, todas de famílias tradicionais, todas com sobrenomes que abriam portas. O pai dele, que tinha morrido julgando cada escolha que Pedro fazia. Ele nunca tinha parado para questionar. Aceitava como as coisas eram. Até conhecer Carolina. Carolina que lia Machado de Assis numa festa barulhenta, porque festa chata pede livro bom. Carolina que preferia parque a restaurante caro. Carolina que tinha olhado para ele quando ele falou do pai e tinha dito simplesmente, ele não te merecia. E tinha sido a coisa mais certa que alguém já tinha dito para ele. Pedro colocou o copo de uísque na mesa de centro e pegou o celular de novo. Ela tinha respondido. Eu vou. Ele digitou uma resposta. Apagou, digitou outra. Apagou de novo. O que ele podia dizer? Desculpa por ter reagido mal? Desculpa por não ter te dado espaço para explicar? Desculpa por ter feito você se sentir pequena quando você é a pessoa mais forte que eu conheço. No final ele não mandou nada. Só ficou ali no sofá enquanto a cidade acendia e apagava lá fora, pensando em Carolina de uniforme, Carolina de tênis, Carolina rindo, Carolina dormindo no sofá dele, Carolina como garçonete, Carolina como estudante, Carolina como todas as versões de si mesma que ele ainda não conhecia, e se perguntando se amanhã ia conseguir dizer o que realmente importava, que ele não se importava com o que ela fazia para viver. Ele se importava que ela não tinha confiado nele o suficiente para contar. E isso de alguma forma doía mais do que qualquer outra coisa. Às 5 da manhã, nenhum dos dois tinha dormido. Carolina não tirou a roupa quando chegou no quarto. Apenas se jogou na cama, olhando para o teto rachado que conhecia de cor. A mancha de umidade em formato de nuvem. A teia de aranha no canto que ela nunca conseguia alcançar. A tinta descascada perto da janela. 2h15 da manhã. O celular vibrou na mão dela. Pedro, obrigado. Ela ficou olhando para a palavra. Obrigado. Como se ela tivesse feito um favor. Como se concordar em ir na casa dele fosse generosidade, não necessidade. Porque era necessidade. Admitir isso doía, mas era verdade. Carolina rolou de lado, abraçando o travesseiro. Fechou os olhos e inevitavelmente voltou. 1 semana atrás. Sofá dele. Filme idiota na TV que nenhum dos dois estava assistindo de verdade. Ela tinha comentado algo sobre a atuação ruim, e ele tinha rido, aquela risada baixa que ela sentia vibrar no peito dele porque estava encostada nele. E então ele tinha passado a mão no cabelo dela, distraído, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você tem cabelo macio? Ele tinha dito meio sonolento. Você tem mão pesada, ela tinha respondido, mas não tinha pedido para ele parar. Ficaram assim. Tanto tempo. Ela quase dormiu ali, embalada pela respiração dele, pelo calor dele, pelo cheiro dele que agora estava gravado na memória dela de um jeito que parecia injusto. Quando acordou, já era madrugada. Pedro tinha adormecido também, cabeça apoiada no encosto do sofá, boca entreaberta. Ela tinha ficado só olhando por 1 minuto inteiro, pensando coisas perigosas. Coisas como eu poderia me acostumar com isso, e ele parece mais novo quando dorme e eu estou ferrada. Tinha saído do apartamento dele às 6 da manhã para pegar o turno de limpeza das 7. Ele tinha acordado, tentado convencê-la a ficar para o café. Ela tinha mentido que tinha aula cedo. Primeira mentira, ou omissão, ou seja lá como ele queria chamar. Carolina abriu os olhos de novo encarando o teto. Não ia conseguir dormir, sabia disso. Pegou o celular. 3 da manhã agora. Abriu o WhatsApp. Rolou até a conversa com ele. Releu mensagens antigas. Pedro,
2 semanas atrás, ainda pensando naquele beijo. Isso é normal? Carolina. Definir normal. Pedro. Normal. Conseguir se concentrar em alguma coisa que não seja você. Carolina, então não. Nada normal. Eu também não consigo. Ela lembrou da cara dele quando tinha mandado essa mensagem. Tinham se visto no dia seguinte, e ele tinha falado quase tímido. Você realmente não consegue parar de pensar em mim? Tentei. Ela tinha respondido. Não funcionou. E ele tinha beijado ela ali mesmo, no meio da calçada, sem ligar para as pessoas passando. Carolina trancou o celular antes que pudesse fazer algo idiota, tipo mandar mensagem para ele às 3 da manhã. Levantou. Foi até a cozinha. Pegou água. Olhou pela janela pequena. A vista dava para o prédio do lado, janelas escuras, uma ou outra luz acesa, de quem também não dormia. Ainda acordada? Ela virou. Marina estava apoiada no batente da porta do quarto, de camisola, parecendo menor do que realmente era. Não consigo dormir. Carolina puxou uma cadeira na mesinha de 2 lugares. Desculpa se te acordei. Não acordou. Marina sentou com cuidado. Aquele jeito lento que partia o coração de Carolina toda vez. Sabe quando se mais querer? Eu também não estava dormindo. Dor? Um pouco. Marina desviou o assunto com maestria. Mas não é sobre mim agora. É sobre você e aquele menino. Pedro. Pedro. Marina sorriu de leve. Nome bonito. Para combinar com o dono. Carolina sentiu o rosto esquentar. Mãe. O quê? Não posso perguntar? Marina apoiou o queixo na mão. Você gosta dele? Vi nos seus olhos quando chegou em casa. Carolina esfregou o rosto. Eu gosto dele demais. E isso é o problema. Por quê? Porque a gente se conhece há 3 semanas, mãe. 3. Ninguém deveria gostar tanto de alguém em 3 semanas. Marina riu baixo. Aquela risada que tinha sabedoria demais. Ah, filha, eu me apaixonei pelo seu pai em 5 dias. 5. E durou 15 anos até ele morrer. Ela pegou a mão de Carolina. Tempo não tem nada a ver com intensidade. Carolina entrelaçou os dedos nos da mãe. Dedos frios, sempre frios ultimamente. Mas e se ele terminar comigo amanhã? E se ele olhar para mim e só ver isso? Ela apontou para a roupa simples, para a cozinha apertada, para tudo que representava a vida delas. A garçonete, a pobre. A que precisa. E se ele não ver nada disso? Marina apertou a mão dela. E se ele só ver você? Ele já me viu de uniforme, mãe. Não dá para desfazer. Não, não dá. Marina soltou a mão dela, apoiou as 2 mãos na mesa. Mas você pode controlar como responde. Você pode ir lá amanhã com a cabeça baixa, pedindo desculpa por existir. Ou pode ir lá de cabeça erguida e dizer, sou eu. É isso. Se não serve, a porta é ali. Carolina piscou, surpresa. Você tá me mandando terminar com ele? Não. Marina levantou devagar. Tô te mandando ter dignidade. Gostar dele é uma coisa. Se humilhar por ele é outra. Ela beijou o topo da cabeça da filha. Vai dormir, Carol. Amanhã você decide se ele merece você. Não o contrário. Marina voltou para o quarto, deixando Carolina sozinha na cozinha às 3:30 da manhã, com um nó na garganta e uma certeza crescendo no peito. Ela ia na casa dele amanhã, mas não ia se desculpar por quem era. Do outro lado da cidade, Pedro estava na varanda do apartamento, copo de uísque finalmente vazio na mão, olhando para São Paulo acesa lá embaixo. 4 da manhã. Ele não tinha pregado o olho. Toda vez que fechava os olhos via ela, de uniforme, com aquela expressão no rosto, não vergonha exatamente, mas algo perto disso. Algo que o fazia se sentir um merda completo, porque ele tinha feito ela se sentir assim. Pedro apoiou os cotovelos na grade da varanda, deixando o ar frio da madrugada bater no rosto. Por que ela não contou? A pergunta voltava, insistente, e logo atrás vinha outra. Por que importa? Ele tentou imaginar. Se ela tivesse contado no primeiro encontro, eu trabalho limpando escritórios e servindo em eventos, o que ele teria pensado? Honestamente, provavelmente teria achado interessante, admirável até. Carolina batalhadora, independente, pagando a própria faculdade. Mas teria dado uma chance a ela? Sim, ele queria acreditar. Claro que sim, mas uma vozinha irritante no fundo da cabeça sussurrava. Tem certeza? Ele pensou no pai. No jeito que o velho olhava para gente como ela,
Era assim que ele dizia gente como ela, como se fossem outra espécie. Pensou na mãe, que tinha morrido quando ele era criança, mas que ele lembrava fazendo comentários sobre lugar de cada um. Pensou no Rafael fazendo piada sobre garçonete, como se fosse sinônimo de inferior. Pensou no quanto ele nunca tinha questionado, até conhecer Carolina. O celular dele vibrou na mesa de centro da sala. Pedro entrou. Pegou o celular. Cara sobre aquela garçonete do evento de hoje. Era a sua namorada? Pedro olhou para a mensagem e jogou o celular no sofá. Foi para o seu quarto e deitou na cama. A mesma cama onde Carolina tinha deitado uma semana atrás, roubando o travesseiro dele porque o dela estava quente demais. Ele tinha reclamado de brincadeira, e ela tinha respondido: aprende a comprar travesseiros melhores, Playboy. Playboy. Ela tinha dito brincando, rindo, mas agora a palavra ecoava diferente. Pedro pegou o travesseiro, aquele que ela tinha usado, e sentiu o cheiro. Ainda tinha um resquício do perfume dela. Algo floral e barato que ele nunca ia admitir em voz alta que amava, porque era dela. Ele fechou os olhos, abraçando o travesseiro como um idiota de 28 anos apaixonado. Apaixonado. A palavra surgiu antes que ele pudesse bloquear. Era isso. 3 semanas e ele estava apaixonado? Pedro jogou o travesseiro longe, irritado consigo mesmo. Às 5h15 da manhã, ele pegou o celular de novo. Abriu a conversa com ela. Viu que ela tinha lido a mensagem dele. Obrigado, mas não tinha respondido mais nada. Ele digitou: Carolina, desculpe se fui grosso. Eu ainda quero você aqui amanhã. Por favor. Apagou tudo e no final não mandou nada. Apenas ficou olhando para a foto dela, a do parque, sorrindo com os olhos fechados contra o sol. E tentou organizar os pensamentos. Amanhã às 10 ela ia estar na porta dele. E ele precisava decidir o que ia dizer. Desculpa por ter reagido mal. Desculpa por ter te feito sentir que precisava esconder quem você é. Desculpa por fazer parte de um mundo que te julga antes de te conhecer. Ou simplesmente, fica, por favor, fica. Às 6 da manhã, quando o sol começou a clarear São Paulo, nenhum dos dois tinha dormido. Carolina estava no chuveiro frio, deixando a água lavar o cansaço que não ia embora. Escolheu roupa simples, calça jeans, blusa branca, tênis. Nada de tentar impressionar. Nada de fingir ser quem não era. Se ele não quiser isso, ela pensou olhando para o próprio reflexo no espelho embaçado, então ele não me quer de verdade. Pedro estava na cozinha, fazendo café que não ia beber, tentando decidir se limpava o apartamento ou se deixava do jeito que estava, bagunçado, humano, real. No final, deixou do jeito que estava, porque se ia ter conversa honesta, que fosse completamente honesta. Às 9h45, Carolina saiu de casa. Marina estava na sala, vendo ela pegar a bolsa. De cabeça erguida, filha. De cabeça erguida, Carolina repetiu, mais para si mesma que para a mãe. Às 9h50, ela estava na frente do prédio dele. Edifício chique, porteiro de terno, piso de mármore. Ela quase voltou, mas então lembrou. Ele é o Pedro do parque. O Pedro que riu quando você derrubou sorvete na camisa dele. O Pedro que segurou sua mão por 40 minutos só porque sim. Respirou fundo. Apertou o interfone. Alô? A voz dele, rouca de sono ou nervosismo. Sou eu. Silêncio. Sobe. A trava destravou com um clique. Carolina entrou no elevador, apertou o botão do 12º andar e sentiu o coração subir junto. Quando as portas se abriram, Pedro estava esperando no corredor. Cabelo bagunçado, olheiras, camiseta velha e calça de moletom. Descalço. Bonito demais, mesmo destruído. Eles ficaram parados, um olhando para o outro por longos segundos. Taratido oi, ela falou primeiro. Oi. Ele deu um passo para trás, abrindo espaço. Entra. Carolina entrou no apartamento que já conhecia, mas que agora parecia território inimigo. Pedro fechou a porta, e nenhum dos dois sabia como começar. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo som distante do trânsito lá embaixo. Carolina ficou parada na sala, sem saber se devia sentar ou continuar de pé. Pedro também não se mexeu, mãos nos bolsos do moletom. Café? Ele ofereceu, voz saindo mais rouca que o normal. Não, obrigada. Água? Pedro! Carolina virou para ele. A gente não precisa fingir que isso é uma visita social. Ele soltou um suspiro longo, passou a mão pelo cabelo. Não, não precisa.
Caminhou até o sofá, mas não sentou. Ficou de pé, apoiado no encosto. Eu não dormi a noite inteira. Eu também não. Fiquei tentando entender. Ele olhou para ela. Por que você não contou? Carolina prendeu a respiração. Chegou a hora. Porque eu queria que você me conhecesse primeiro. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra. Não a garçonete. Não a menina pobre. Só eu, Carolina que gosta de ler. Carolina que ri alto. Carolina que faz perguntas e escuta as respostas. Ela deu um passo à frente. Eu queria que você gostasse de mim antes de decidir se eu era boa o suficiente para o seu mundo. A última frase saiu com mais amargura do que ela pretendia. Pedro balançou a cabeça. Eu nunca pensei que você não era boa o suficiente. Ainda não. Carolina cruzou os braços. Mas ia pensar. Cedo ou tarde você ia olhar para mim e fazer as contas. A garçonete namorando o empresário. A faxineira no apartamento de cobertura. Ia começar a se perguntar se eu estava com você pelo que você tem. Cara, se você fica sem desficar-se. Carolina, e eu não tô. A voz dela subiu, carregada de frustração. Eu não tô com você por causa do seu dinheiro. Eu nem sabia que você era rico quando a gente se conheceu. Você estava numa festa de faculdade, de jeans e camiseta, parecendo entediado. Não estava desfilando conta bancária. Eu sei disso. Sabe? Ela deu outro passo. Porque você ficou a noite inteira me questionando como se eu fosse criminosa, por não ter contado minha vida financeira em 3 semanas de namoro. Pedro empurrou-se do sofá, andando até ficar mais perto dela. Não é sobre dinheiro. A voz dele saiu firme. É sobre confiança. Eu te contei sobre o meu pai, Carol. Eu falei de coisas que não falo com ninguém. E você? Você me deixou entrar na sua vida só até certo ponto. O resto você trancou as 7 chaves. Ah, porque eu tinha medo. As palavras explodiram antes que ela pudesse segurar. Eu tinha medo de você me ver diferente. De você começar a pagar tudo, a me tratar como projeto de caridade. De você olhar para mim com pena ao invés de... Ela parou, mordeu o lábio. Ao invés de quê? Ao invés do jeito que você olhava. A voz dela saiu baixa agora. Como se eu fosse especial. O silêncio caiu entre eles, pesado. Pedro deu mais um passo. Agora estavam perto demais. Carolina podia sentir o calor dele. O cheiro de sabonete e algo que era só dele. Você é especial. Ele falou baixo, olhos fixos nos dela. E isso não mudou. Mudou sim. Ela não desviou o olhar. Eu vi na sua cara ontem. Surpresa, confusão. Como se você não me conhecesse. Porque eu não conhecia essa parte de você. Mas é só uma parte. Carolina colocou a mão no peito, depois apontou para ele. Você me viu lendo. Me viu rindo. Me viu falando sobre o curso, sobre sonhos, sobre futuro. Isso não era mentira. Era eu, de verdade. Pedro fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu sei. Quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente neles. Cansaço, talvez, ou rendição. Eu sei que era você de verdade. É só que, Carolina, 3 semanas. A gente já dormiu junto, já. Ele parou, mandíbula travada. Já o quê? Ela desafiou. Já passou do ponto de fingir que é só casual. As palavras saíram cruas, honestas. Pelo menos para mim. O coração dela pulou. Para mim também. Ela admitiu, voz quase um sussurro. Por isso eu fiquei com medo. Eles ficaram ali, parados, tão perto, que se Carolina se inclinasse só um pouco, o celular de Pedro tocou, estridentemente alto na sala silenciosa. Ele praguejou baixinho, pegou o aparelho. Rafael atendeu no automático. Alô, brother, sobre ontem. A voz de Rafael saiu alta o suficiente para Carolina ouvir. Aquela garçonete não era sua namorada mesmo, né? Porque eu comentei com uns caras e... Pedro apertou o botão de desligar com força. Carolina viu a expressão dele mudar. Raiva, vergonha. Ela deu um passo para trás. É exatamente isso. Sua voz saiu fria. É por isso que eu não contei. Porque agora eu virei aquela garçonete para os seus amigos. Ele é um idiota. Ele é seu sócio, seu melhor amigo. E ele é um idiota. Pedro jogou o celular no sofá. Eu não penso assim, Carolina. Ainda não. Ela repetiu mais para si mesma. Mas vai. Todos vocês são. Não faz isso. Ele interrompeu firme.
Não me coloca na mesma caixa que o Rafael só porque a gente vem do mesmo lugar. Mas vocês vêm. Ela abriu os braços. Olha para esse apartamento, Pedro. Olha para você. Você não tem ideia do que é acordar às 5 da manhã para limpar escritório antes da faculdade. Do que é servir champanhe para gente que não olha na sua cara. Do que é fazer conta de luz e torcer para não faltar no fim do mês. Você tem razão. Eu não sei. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância que ela tinha criado. Mas eu quero saber. Quero conhecer essa parte de você também. Por quê? Carolina sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Para se sentir melhor consigo mesmo. Para poder dizer que namora alguém de verdade. Que batalha aqui. Porque eu tô apaixonado por você. As palavras explodiram no espaço entre eles. Carolina congelou. Pedro também pareceu surpreso com a própria declaração. Passou a mão pelo rosto. Respiração pesada. Eu não ia falar assim. Não desse jeito. Ele soltou uma risada sem humor. Mas é verdade. 3 semanas. E eu tô completamente... Ele procurou a palavra certa, não achou. Ferrado. Tô ferrado, Carolina. Ela ficou parada. Coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Você não me conhece o suficiente para estar apaixonado. Talvez, ele encolheu os ombros, mas tô mesmo assim. E descobrir que você trabalha como garçonete não mudou nada. O que mudou foi perceber que você não confiou em mim. Que você achou que eu ia te julgar. E você julgou. Eu fiquei confuso. Ele corrigiu. Fiquei com raiva de não saber. Mas nunca, nem por um segundo, pensei menos de você. Carolina sentiu a primeira lágrima escapar. Limpou com raiva. Eu não posso... Ela balançou a cabeça. Eu não posso entrar nesse mundo seu, Pedro. Eu não visto as roupas certas. Não conheço os lugares certos. Eu sou a garçonete que serve as pessoas do seu círculo. Não me importa o meu círculo. Ele disse simples assim. Eu não preciso deles. Eu preciso de você. Ela riu, mas foi um som molhado, quebrado. Eles ficaram ali olhando um para o outro. Carolina queria acreditar. Queria tanto acreditar que poderia funcionar, mas então pensou na mãe. Nos remédios caros, nas contas que não fechavam, em tudo que ele nunca ia entender de verdade, porque nunca viveu. Eu preciso ir. Ela pegou a bolsa. Carol. Eu preciso pensar, Pedro. Ela olhou para ele uma última vez. E você também. Ela caminhou até a porta. A mão estava na maçaneta quando ele falou. Eu não vou mudar de ideia. Ela não se virou. Dá tempo ao tempo, você vai. E saiu, deixando Pedro sozinho no apartamento que, de repente, parecia grande e vazio demais. Carolina não voltou para casa direto. Desceu do ônibus 2 pontos antes. Caminhou sem destino pelas ruas do bairro. Precisava clarear a cabeça antes de encarar Marina e as perguntas que viriam. Eu tô apaixonado por você. As palavras ecoavam na cabeça dela, insistentes. Pedro tinha dito com tanta convicção, tanta certeza, que por um momento ela tinha quase acreditado que poderia funcionar. Quase. Ela parou em frente a uma vitrine de loja, fingindo olhar roupas que nunca poderia comprar. Mas o que via era o reflexo dela mesma. Calça jeans desbotada, blusa branca simples, tênis que já tinha costurado 2 vezes. E então imaginou Pedro ao lado dela no reflexo. Terno. Relógio caro. Mundo completamente diferente. Como aquilo poderia dar certo? O celular vibrou no bolso. Júlia, vi você saindo do prédio chique ali da Paulista. Novo trabalho de limpeza? Carolina travou. Júlia, a colega de faculdade que sempre fazia as perguntas erradas na hora errada. Ela ignorou a mensagem e seguiu andando. 3 quadras depois, outra mensagem. Júlia, ou estava visitando o namorado rico? Conta, Carol. Como é lá dentro? Carolina sentiu o estômago virar. Já tinha começado. Os comentários. As suposições. Logo toda a faculdade ia estar falando. A Carolina conseguiu um rico. Esperta, né? Deve estar se dando bem. Ela bloqueou a tela e enfiou o celular no fundo da bolsa. Quando finalmente chegou em casa, já passava do meio-dia. Marina estava na cozinha, descascando batatas devagar. Cada movimento parecendo custar esforço demais. Mãe, deixa que eu faço. Carolina largou a bolsa. Foi direto lavar as mãos. Eu consigo. Marina insistiu, mas entregou a faca. Como foi?
Carolina focou nas batatas, cortando em pedaços regulares. Ele disse que está apaixonado por mim. Marina parou, virou completamente para a filha. E você? Eu saí de lá. Carolina cortou outra batata. Porque eu sei como isso termina, mãe. Ele acha que está apaixonado agora. Mas quando a novidade passar, quando ele me levar num jantar com os amigos e eu não souber que garfo usar, quando eu não tiver roupa certa para a festa certa, ela colocou a faca com força na tábua. Ele vai perceber que não funciona. Que eu sei uma cifra, ou você vai perceber. Marina disse baixinho. Carolina olhou para ela confusa. O quê? Talvez você seja a primeira a perceber que não funciona. Marina se apoiou no balcão. Talvez você fique cansada de se sentir deslocada, de sempre estar explicando, se justificando, provando que não é interesseira. Ela tocou o rosto da filha. E aí quem vai sofrer mais é você. As palavras acertaram como soco, porque Marina estava certa. Não era só medo de Pedro desistir dela. Era medo dela mesma desistir, de se perder tentando se encaixar num mundo que nunca ia ser dela de verdade. Então, o que eu faço? Carolina perguntou, voz pequena. Você decide se ele vale a dor. Marina beijou a testa dela. Sabe porque vai doer, filha. De um jeito ou de outro vai doer. Do outro lado da cidade, Pedro estava no escritório, olhando para a tela do computador sem ver nada. Rafael entrou sem bater, como sempre. E aí? Resolveu o drama com a garçom. Ele parou quando viu a cara de Pedro. Eita, foi mal? Ela foi embora. Pedro esfregou o rosto. Eu disse que estava apaixonado. E ela foi embora. Rafael assobiou baixo. Sentou na cadeira em frente à mesa. Pesado? É, mas tipo... Você tá mesmo? Apaixonado? Rafael inclinou a cabeça. Foi-se dá-me finsasto essa esca. Ou tá confundindo com a adrenalina do conflito? Pedro olhou para o sócio, considerando a pergunta honestamente. Eu acordo pensando nela. Durmo pensando nela. Tudo me lembra a ela. Ele se recostou na cadeira. Então sim, acho que tô. Rafael ficou quieto por um momento, coisa rara. Você sabe que vai ser complicado, né? Ele falou, sem o tom de piada de sempre. Não pela grana, mas pelo que vem junto. Os comentários. As pessoas duvidando dela. Duvidando de você. Eu sei. E você está disposto a aguentar isso? Pedro pensou em Carolina. No jeito que ela lia concentrada, mordendo o lábio. No jeito que ela ria sem segurar. No jeito que ela tinha olhado para ele hoje de manhã. Vulnerável e forte ao mesmo tempo. Sim, a resposta saiu firme. Tô disposto. Rafael se levantou, bateu no ombro dele. Então vai atrás dela, imbecil. Mas vai preparado, porque ela não vai aceitar facilmente. Ele foi até a porta, parou. E Pedro, se for para valer mesmo, apresenta ela direito. Não esconde. Mostra para as pessoas que ela importa. Senão ela sempre vai achar que você tem vergonha. A porta fechou, deixando Pedro sozinho com os próprios pensamentos. Rafael tinha razão. Carolina tinha ido embora porque não acreditava. E ele precisava provar. Mas como? Ele pegou o celular e abriu a conversa com ela. Digitou, Pedro, eu não vou desistir de você. Apagou. Pedro, me dá uma chance de provar. Apagou. No final mandou algo simples. Pedro, ainda tô aqui. Quando você quiser conversar de novo, eu tô aqui. Enviou. 3 minutos depois viu que ela tinha lido. Nenhuma resposta veio. Pedro colocou o celular virado para baixo na mesa e tentou focar no trabalho. Mas a tarde toda seus olhos voltavam para o aparelho. Nada. 3 dias se passaram. Carolina manteve a rotina. Faculdade de manhã, limpeza à tarde, evento no sábado à noite. Bloqueou Júlia no WhatsApp depois da 5ª mensagem invasiva. Evitava pensar em Pedro. Falhava miseravelmente. Toda vez que via alguém de costas com cabelo parecido, o coração pulava. Toda vez que passava por uma livraria, lembrava da conversa dele sobre livros. Toda vez que tentava dormir, sentia falta do cheiro dele, do calor dele, da presença dele. Era ridículo sentir tanta falta de alguém que conhecia há tão pouco tempo. Mas sentia. Pedro, nos mesmos 3 dias, trabalhou no piloto automático. Reuniões, contratos, números, tudo mecânico, sem cor. Rafael parou de fazer piadas. Na quarta-feira à noite, Pedro estava saindo do escritório quando viu uma mulher de uniforme de limpeza empurrando o carrinho pelo corredor. Não era Carolina.
Era mais velha, cansada, meio curvada, mas poderia ser ela em alguns anos, se continuasse naquele ritmo. E de repente Pedro entendeu. Entendeu porque ela não tinha contado. Entendeu o orgulho. Entendeu o medo. Porque naquele corredor de mármore, com as luzes frias do escritório, aquela mulher era invisível. As pessoas passavam por ela sem olhar, sem ver. E Carolina fazia aquele trabalho todo dia. Acordava às 5 da manhã para ser invisível. Algo virou no peito dele. Ele parou, virou para a mulher. Boa noite, disse encontrando os olhos dela. A mulher pareceu surpresa por ser notada. Boa noite, moço. Obrigado. Pedro falou sincero. Pelo trabalho. A gente não agradece o suficiente. A mulher piscou, depois sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. De nada, moço. Tenha uma boa noite. Pedro saiu do prédio com uma certeza crescendo no peito. Ele precisava ver Carolina. Não para falar. Não para convencer. Só para estar perto. Mesmo que fosse de longe. Na quinta-feira à noite, Carolina estava em mais um evento. Buffet diferente, mas mesma função. Sorrir, servir, desaparecer. Estava na cozinha pegando mais champanhe quando ouviu. Carol! Ela virou. Pedro. De terno, sozinho, parado na porta da cozinha de serviço, como se não devesse estar ali. O coração dela disparou. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, olhando ao redor. O chefe do buffet ia surtar se visse. Eu só queria te ver. Ele disse simples assim. Pedro, eu tô trabalhando. Eu sei. Ele não se mexeu. Por isso eu não vou atrapalhar. Só queria ver se você estava bem. Carolina apertou a bandeja vazia nas mãos. Eu tô bem. Mentirosa. Ela quase riu, quase. Você também não tá bem. Ela observou as olheiras dele. O cabelo mais bagunçado que o normal. Não tô. Ele admitiu. Mas vou ficar. Se você me der uma chance. Pedro, não precisa responder agora. Ele deu um passo para trás. Só pensa, por favor. E saiu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Carolina ficou parada na cozinha, segurando a bandeja, coração batendo descompassado. Ele tinha vindo, só para vê-la, não para pressionar, não para convencer, só para estar perto. Isso mudava tudo. Carolina não conseguiu parar de pensar na cara de Pedro na cozinha do evento. No jeito que ele tinha olhado para ela, não com pena, não com vergonha, com saudade. Na sexta-feira à noite, ela estava no turno de limpeza do escritório, o último do dia. 10 da noite, prédio vazio, só ela e o silêncio. Gostava desse horário. Ninguém para ver, ninguém para julgar, só o trabalho mecânico e previsível. Estava limpando a sala de reuniões do 10º andar quando ouviu passos no corredor. Estranho. O segurança só fazia ronda a cada hora. Ela saiu da sala, esfregão na mão. Pedro estava parado no meio do corredor, mãos nos bolsos da calça jeans, camiseta simples, sem terno, sem máscara social. Você de novo, Carolina disse, mas sem raiva na voz. Eu de novo, ele confirmou. Como você entrou? Convenci o segurança que tinha esquecido uns documentos. Pedro deu de ombros. Tecnicamente não é mentira. Eu trabalho aqui. Aqui? A Carolina olhou ao redor, processando. Espera, esse é o seu prédio? E meu e do Rafael. A empresa ocupa 3 andares. Ela soltou uma risada sem humor. Claro que é. Eu limpo o escritório do meu ex-namorado há 2 meses e nem sabia. A gente não é ex. Pedro falou rápido. Pelo menos não para mim. Carolina colocou o esfregão de volta no balde. Virou para ele. O que você quer, Pedro? Conversar. A gente já conversou. Não. Ele deu um passo à frente. Eu falei. Você falou. Mas a gente não conversou de verdade. Você saiu antes. Porque não tinha mais nada para dizer. Tem. Pedro apontou para a sala de reuniões. Posso te ajudar? Com a limpeza? Carolina piscou confusa. O quê? Deixa eu ajudar. Ele já estava entrando na sala pegando um pano. Você limpa, eu fico aqui. A gente conversa. Ou não. Mas pelo menos a gente tá junto. Você não sabe limpar. Então me ensina. Carolina ficou parada, tentando processar aquela cena surreal. Pedro de jeans e camiseta, segurando um pano de limpeza como se fosse arma. Você é maluco. Provavelmente. Ele sorriu,
e foi o primeiro sorriso de verdade que ela via nele em dias. Mas você sempre gostou dessa parte de mim. Ela não conseguiu segurar o sorriso. Tá bom. Carolina entrou na sala, pegou outro pano, estendeu para ele. Mas se você quebrar alguma coisa, sai do seu salário. Justo. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Pedro era péssimo. Passava o pano errado, deixava manchas, quase derrubou um vaso. Mas tentava. E não reclamava. Carolina o observava de canto de olho. Havia algo diferente nele. Mais leve, mais real. Por que você veio? Aracibes. Ela perguntou, parando de limpar. Tio, de verdade. Pedro parou também, apoiou as mãos na mesa. Porque eu passei os últimos 4 dias pensando. Ele olhou para ela. Em tudo o que você disse sobre ser vista diferente. Sobre o meu mundo. E você tem razão. Eu não sei o que é acordar às 5 da manhã para trabalhar assim. Eu não sei o que é se preocupar com conta de luz. Ele deu a volta na mesa, ficando mais perto. Mas eu quero saber. Não porque eu quero te salvar ou te resgatar, mas porque faz parte de quem você é. Carolina sentiu o peito apertar. E você acha que vai aguentar? Ver sua namorada limpando o chão que os seus sócios pisam. Eu acho que vou ter orgulho. Ele disse, sem hesitar. Porque você está fazendo o que precisa fazer. Você está pagando sua faculdade, cuidando da sua mãe, construindo seu futuro. Sozinha. Ele balançou a cabeça. Isso não é vergonha, Carol. Isso é força. As palavras a acertaram em cheio. Ninguém nunca tinha dito aquilo. Ninguém tinha visto dessa forma. As pessoas vão falar. Ela alertou voz baixa. Seus amigos, sua família, vão dizer que eu tô com você por interesse. Deixa falarem. Você diz isso agora. Mas quando chegar nos ouvidos de todo mundo, quando começarem a te olhar com pena ou com desdém, você vai cansar, Pedro. Então eu canso. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos demais. Mas eu canso com você. Não longe de você. Carolina fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam. Eu tenho medo. Eu também. Pedro admitiu. Tenho medo de estragar tudo. De não ser o que você precisa. De te machucar sem querer. Ele tocou o rosto dela, gentil. Mas tenho mais medo de não tentar. Ela abriu os olhos, encontrou os dele. E viu verdade. Não promessas vazias. Não romantismo de filme. Só a verdade crua e assustadora. Se a gente tentar de novo... Carolina começou, voz trêmula. Tem que ser diferente. Sem mentiras. Sem omissões. Nem eu, nem você. Combinado. E você não pode tentar me salvar. Ou pagar minhas coisas. Ou me transformar em alguém que se encaixa no seu mundo. Eu não quero você no meu mundo. Pedro falou sincero. Eu quero construir um mundo novo. Onde a gente se encaixa junto. Uma lágrima escapou, só uma. Pedro limpou com o polegar. Sorriso pequeno nos lábios. Então, a gente tenta. Ele perguntou, vulnerável. Carolina olhou para ele. Para o Pedro do parque. Do sofá. Da varanda. O Pedro que tinha vindo até ali, no meio da noite, só para estar perto dela, para entender o mundo dela. A gente tenta. Ela sussurrou. E então ele a beijou. Não foi suave. Não foi romântico como nos filmes. Foi urgente, desesperado, cheio de dias de saudade e palavras não ditas. As mãos dele no rosto dela, as mãos dela agarradas na camiseta dele, como se estivessem se segurando um no outro para não se afogarem. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu senti tanto sua falta. Pedro encostou a testa na dela. Nem faz sentido sentir tanta falta em 4 dias. Eu também. Carolina admitiu, fechando os olhos. Tentei fingir que não, mas... falhou miseravelmente. Completamente. Ele riu, e ela sentiu a vibração contra o próprio corpo. Ficaram assim. Abraçados no meio da sala de reuniões, cercados por baldes de limpeza e panos sujos. Não era cenário de filme, não era romântico no sentido convencional, mas era real. E real, Carolina estava descobrindo, era infinitamente melhor. Carol? Pedro murmurou contra o cabelo dela. Seu celular tá tocando. Ela se afastou, pegou o celular do bolso. Marina atendeu rápido. Mãe! A voz do outro lado estava fraca, assustada. Carol, que eu preciso hospital. Eu não tô bem. O sangue de Carolina gelou. O que aconteceu?
tontura, dor no peito, A respiração estava irregular. Não consegui levantar direito. Eu vou agora. Liga a ambulância, mãe, agora. Carolina já estava pegando as coisas, mãos tremendo. Pedro pegou as chaves dele. Vem, eu te levo. Ela não discutiu. Saíram correndo. O carro de Pedro cortou a cidade em velocidade perigosa. Carolina no banco do passageiro. Celular apertado na mão, rezando para o telefone tocar com notícias. Ela vai ficar bem. Pedro disse, olhos fixos na rua. A gente chega a tempo. Carolina não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada demais. 15 minutos que pareceram horas até o hospital público. Pedro estacionou atravessado. Nem se importou. Saíram correndo para a emergência. A enfermeira da recepção olhou para Carolina com aquela expressão que ela já conhecia. Cansaço, sobrecarga, muitos pacientes e pouco tempo. Marina Oliveira Silva. Carolina disse, tentando manter a voz firme. Chegou de ambulância há uns 20 minutos. A enfermeira checou o sistema. Ela está sendo atendida. Sala 3. Mas você vai ter que esperar. Não pode entrar agora. Como assim não pode? Ela é minha mãe. Protocolo. Os médicos estão com ela. Assim que liberarem, a gente chama. Pedro tocou o braço de Carolina, gentil. Vem, a gente espera ali. Ela deixou ele guiá-la até a área de espera. Cadeiras de plástico duro, cheiro de desinfetante, uma TV velha no canto mostrando algum programa de auditório sem som. Carolina sentou, pernas tremendo. Pedro sentou ao lado, segurando a mão dela. Você quer que eu ligue para alguém? Ele perguntou baixinho. Ela balançou a cabeça. Não tinha ninguém. Era só ela e Marina. Sempre foi. Meia hora se arrastou. Depois 1 hora. Pedro não saiu do lado dela. Não falou muito. Só ficou ali. Presença sólida quando tudo mais parecia desmoronar. Finalmente um médico saiu. Jovem, exausto, jaleco manchado. A família da Marina Silva. Carolina pulou da cadeira. Sou eu, a filha. Como ela tá? O médico olhou para a tablet na mão. Ela teve um episódio de arritmia cardíaca. Controlamos a situação, ela tá estável agora. Mas ele pausou, escolhendo as palavras. Precisa de acompanhamento. Os exames mostram que o problema é mais sério do que pensávamos. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Pedro segurou ela pelo cotovelo. Mais sério como? Ela perguntou. Ela vai precisar de cirurgia. Em breve, o médico falou direto. Tem uma válvula comprometida. Não é emergência para hoje ou amanhã, mas não pode esperar mais que 2, 3 semanas. E quanto custa? O médico suspirou. Pelo SUS, tem fila de espera. Pode levar meses para conseguir vaga. Particular, depende do hospital, mas entre 15 e 20 mil. O número caiu como bomba. 15 mil. Carolina fez as contas mentalmente. Rápido, desesperado. Tinha 3 mil economizados. Mesmo trabalhando dobrado, pegando todos os eventos possíveis, não ia juntar 15 mil em 3 semanas. Posso ver ela? Foi tudo o que conseguiu dizer. Pode? Sala 3. Mas só 15 minutos. Ela precisa descansar. Carolina entrou no corredor, Pedro atrás dela. Marina estava na maca, pálida, conectada a fios e monitores. Mas abriu os olhos quando a filha entrou. Oi, mãe. Carolina segurou a mão dela, fria demais. Você me assustou. Desculpa, filha. Marina sorriu fraco. Não foi de propósito. Eu sei. Carolina piscou rápido, segurando as lágrimas. Ou você vai ficar bem. O médico disse que é tratável. Marina olhou para Pedro, parado um passo atrás. Esse é ele? Carolina assentiu. Esse é o Pedro. Pedro se aproximou respeitoso. Prazer, dona Marina. Então você é o menino que está deixando minha filha de cabeça virada. Marina disse, e até doente tinha aquele brilho de mãe protetora nos olhos. Sou eu. Pedro sorriu. E prometo cuidar bem dela. É melhor. Marina apertou a mão da filha. Porque se não cuidar, eu volto do hospital só para te dar um tapa. Os 3 riram breve, antes da realidade voltar. Marina fechou os olhos cansada. Vai para casa, Carol, descansa. Amanhã a gente resolve tudo. Eu não vou te deixar aqui sozinha. Eu tô cercada de enfermeira. Marina abriu um olho. Você precisa dormir. Trabalhar amanhã. Viver.
Ela apertou a mão da filha com mais força do que deveria conseguir. Vai. Carolina saiu do quarto com peso no peito. No corredor, encostou na parede, finalmente deixando as lágrimas caírem. Pedro a puxou para um abraço, e ela desmoronou ali, silenciosamente, tremendo. Eu não tenho o dinheiro. Ela sussurrou contra o peito dele. Eu não tenho como pagar a cirurgia. A gente dá um jeito. Como? Ela se afastou, olhando para ele. Eu trabalho o máximo que posso. Faço todo o turno extra disponível. E ainda não é suficiente. Nunca é suficiente. Pedro respirou fundo. Eu posso... Não, Carolina cortou. Não vou aceitar seu dinheiro. Carol, é sobre a saúde da sua mãe. E é sobre minha dignidade. Ela limpou as lágrimas com raiva. Eu não vou ser a namorada que está com você porque você resolveu os problemas dela. Não vou ser isso. Não é sobre isso. É sim. A voz dela ecoou no corredor vazio. Porque no fundo da sua cabeça sempre vai ter aquela dúvida. Ela está comigo porque me ama ou porque eu paguei a cirurgia da mãe dela? É na minha cabeça também. E isso vai envenenar tudo. Pedro passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então, o que você quer fazer? Deixar sua mãe morrer por orgulho? O tapa foi instintivo. Carolina abriu a mão no rosto dele antes mesmo de processar. O silêncio caiu pesado. Pedro tocou o rosto, mais surpreso que machucado. Carolina estava chocada consigo mesma. Me desculpa, ela disse, voz trêmula. Eu não queria... Eu não devia ter... Não. Pedro balançou a cabeça. Eu mereci. Foi cruel da minha parte. Eles ficaram parados, a distância de 1 metro parecendo quilômetros. Eu vou dar um jeito. Carolina disse, voz firme agora. Vou pegar empréstimo. Vou trabalhar mais. Vou encontrar uma solução. Mas não pode ser você pagando. Por quê? Pedro perguntou genuinamente confuso. Diga-me se eu posso ajudar, por que não deixa? É porque eu preciso saber. As lágrimas voltaram. Eu preciso saber que a gente está junto porque quer. Não porque você me deve alguma coisa. Não porque você me salvou. Ela respirou fundo. Eu passei a vida inteira não devendo nada para ninguém. E não vou começar agora. Pedro ficou em silêncio, processando. Então devagar assentiu. Tá bom, ele disse. Mas deixa eu ajudar de outro jeito. Tenho contatos, médicos, hospitais. Posso conseguir orçamentos melhores. Talvez parcelamento. Sem pagar nada. Só facilitando. Carolina olhou para ele, avaliando. Só isso, prometo. Ela assentiu, exausta demais para discutir mais. Obrigada. Por estar aqui. Por tudo. Pedro puxou ela para outro abraço, mais gentil dessa vez. Sempre, ele murmurou no cabelo dela. Eu sempre vou estar aqui. Eles ficaram assim no corredor do hospital, enquanto o mundo seguia girando lá fora. E Carolina se permitiu, só por um momento, acreditar que ia dar tudo certo, que o amor era suficiente, que ela não ia perder mais ninguém. 2 dias se passaram em névoa de ansiedade. Carolina voltou à rotina. Faculdade, trabalho, hospital. Pedro ligava 3 vezes por dia, perguntando de Marina, oferecendo carona, tentando ajudar sem ser invasivo. Marina recebeu alta no sábado de manhã com uma lista de remédios caros e a orientação médica clara. Cirurgia em no máximo 3 semanas. Carolina fez as contas de novo, e de novo, e de novo. Mesmo pegando todos os turnos extras, cortando tudo o que podia cortar, o máximo que conseguiria juntar era 8.000. Estava a 7.000 de distância. 7.000 que podiam significar a vida da mãe dela. Na segunda-feira à tarde, Carolina estava na biblioteca da faculdade, fingindo estudar quando Pedro apareceu. Ela olhou surpresa. Como você sabia que eu estava aqui? Chutei. Ele se sentou ao lado dela. Posso falar com você? Carolina fechou o livro. Claro. Pedro respirou fundo como se tivesse ensaiado. Eu passei o fim de semana fazendo ligações. Falei com médicos, hospitais, clínicas. Ele puxou um papel dobrado do bolso. Consegui 3 orçamentos. O mais barato é 12.000. Hospital particular, mas menor. Bom histórico. E eles aceitam parcelar em 6 vezes sem juros. Carolina pegou o papel, olhou os números. 12.000. Ainda era muito, mas era menos que 15. Como você conseguiu? Contatos. Um dos médicos estudou comigo. Outro faz negócio com a empresa. Nada ilegal, só networking. Ele se inclinou.
2.000 por mês durante 6 meses. Ainda é pesado, mas é mais manejável que 15.000 à vista. Carolina fez as contas mentalmente. 2.000 por mês. Se cortasse tudo, se pegasse mais turnos, conseguia 1.500, talvez 1.700. Ainda faltavam 300, 500 todo mês. Era como enxugar gelo com as mãos. Carol, Pedro chamou gentil. Deixa eu pagar metade. 6.000. Você paga a outra metade do jeito que conseguir. Quando conseguir, sem pressa. Pedro, escuta. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Não é caridade. É parceria. A gente tá junto, certo? Então a gente divide. Você não tá me devendo nada. É só a gente resolvendo junto. Carolina olhou para a mão dele sobre a dela. Grande, quente, segura. Seria tão fácil aceitar. Eu não quero que você ache depois que eu fiquei com você por causa disso. Eu nunca vou achar. Parece que nada-se. Ele falou com convicção. Porque eu te conheço. Eu sei quem você é. Você me conhece há 1 mês. E? Ele sorriu. Já vi você brigar comigo, me dar um tapa, chorar, rir, trabalhar até cair. Eu te conheço onde importa, Carol. No que você é feita. E você não é interesseira. Você é orgulhosa demais para isso. Ela quase riu, porque era verdade. 6.000. Ela repetiu. Eu pago os outros 6. No meu tempo, no seu tempo. E sem cobranças, sem você me lembrar. Sem placar. Sem placar. Pedro concordou. Carolina respirou fundo. Tá. A palavra saiu difícil. Tá bom? A gente faz assim. Pedro sorriu aliviado e beijou a testa dela. Vou ligar para o hospital agora. Agendar a cirurgia para a semana que vem. Obrigada. Carolina sussurrou. De verdade. Sempre. Mas quando ele saiu da biblioteca, Carolina ficou olhando para o papel com os números. 12.000. Metade dela. Metade dele. Parecia solução. Parecia certo. Então por que o peito dela ainda estava apertado? A cirurgia foi marcada para sexta-feira. Marina não fez perguntas sobre como Carolina tinha conseguido o dinheiro. Apenas olhou para a filha e disse, você tem certeza? Absoluta. Carolina mentiu. Na quinta-feira à noite, véspera da cirurgia, Pedro foi jantar na casa delas. Primeira vez. O apartamento minúsculo pareceu encolher ainda mais com ele ali. Carolina viu tudo pelos olhos dele. A mesa pequena, as cadeiras desemparelhadas, a rachadura na parede que ela sempre prometia consertar. Mas Pedro não pareceu notar. Ou fingiu muito bem. Comeram um macarrão simples que Carolina preparou. Marina contou histórias da infância dela, fazendo os dois rirem. Por um momento pareceu normal. Família. Depois do jantar, Marina foi deitar cedo. Preciso estar descansada para a cirurgia, disse. Carolina lavava a louça quando Pedro veio por trás abraçando pela cintura. Sua mãe é incrível, ele murmurou. Eu sei. Carolina apoiou as mãos molhadas sobre as dele. Ela é tudo que eu tenho. Ela vai ficar bem. O médico é excelente. E ela é forte. Pedro beijou o ombro dela. Igual a filha. Carolina se virou nos braços dele. Água escorrendo das mãos para o chão. E se não der certo? Vai dar. Mas e se não der? A voz dela rachou. Eu não sei viver sem ela, Pedro. Ela é minha bússola. Meu chão. Se eu perder ela, você não vai perder. Ele segurou o rosto dela. E mesmo se o pior acontecer, e não vai, você não tá sozinha. Tem a mim. Sempre vai ter a mim. Carolina se permitiu acreditar. Se permitiu encostar nele e sentir segurança. Fica comigo hoje? Ela pediu. Não precisa ser nada, só fica. Sempre. Ele respondeu. Eles dormiram abraçados no sofá minúsculo da sala, porque o quarto dela era pequeno demais, e Marina estava lá. Desconfortável, apertado, mas era o lugar mais seguro que Carolina já tinha estado. Sexta-feira chegou com sol forte. No hospital, Marina foi preparada para a cirurgia. Carolina segurou a mão dela, até a enfermeira pedir para soltar. Até logo, mãe. Até logo, filha. Marina sorriu. Não chora. Estraga a maquiagem. Eu não tô de maquiagem. Exatamente. Marina piscou e foi levada. Carolina desabou na cadeira da sala de espera. Pedro sentou ao lado. Não falou nada. Apenas entrelaçou os dedos nos dela. 3 horas de cirurgia previstas.
A primeira hora passou lenta, a segunda mais ainda. Na terceira hora, Carolina estava andando de um lado para outro, incapaz de ficar parada. Pedro trouxe café. Ela não bebeu. 4 horas. Demora sempre um pouco mais. Aí Pedro tentou acalmar. 5 horas. O médico saiu tirando a máscara cirúrgica. Carolina correu até ele. Como ela tá? O médico sorriu, cansado, mas sincero. Deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. Ela vai precisar de alguns dias aqui se recuperando, mas o prognóstico é excelente. Carolina sentiu as pernas cederem. Pedro segurou ela, mas dessa vez não era desespero. Era alívio. Posso ver ela? Daqui 1 hora, quando sair da recuperação. Carolina se virou para Pedro e o abraçou com tanta força que ele cambaleou. Ela tá bem. Ela repetiu como mantra. Ela tá bem. Eu falei. Pedro beijou o topo da cabeça dela. Eu falei que ia dar certo. Eles ficaram assim, abraçados no corredor do hospital, enquanto o peso de dias se dissolvia. Quando finalmente puderam ver Marina, ainda sonolenta, mas viva, respirando, Carolina se permitiu chorar. Chorar de alívio, de gratidão, de exaustão. Pedro ficou na porta, dando espaço para mãe e filha. Mas Carolina olhou para trás e estendeu a mão. Ele entendeu o convite. Entrou, ficou ao lado dela. E Marina, mesmo cansada, sorriu para os dois. Vocês vão dar muito trabalho. Ela murmurou. Mas vão dar certo. Carolina apertou a mão da mãe com uma e a de Pedro com a outra. E pela primeira vez em semanas, acreditou que sim. Talvez fossem dar certo. 3 semanas depois, Marina estava em casa recuperando-se bem. Ainda fraca, mas melhorando a cada dia. Carolina voltou à rotina, faculdade e trabalho de limpeza. Mas tinha deixado os eventos noturnos. Precisava de tempo para estudar, ficar com a mãe, viver um pouco. Pedro a ajudava com os remédios discretamente. Carolina sabia a verdade, mas tinha aprendido que aceitar ajuda não era fraqueza, era amor. Numa quinta-feira, Júlia a esperava na saída da faculdade. Oi, Júlia. Olha só, a celebridade finalmente me dá atenção. Carolina respirou fundo. Namorar rico dá trabalho. Porque relacionamento dá trabalho. Rico, pobre, qualquer um. Ela ajustou a mochila. Tássio, e se você tá com raiva porque eu não te contei, desculpa, mas minha vida pessoal é minha. Você mudou. Mudei, para melhor. Júlia suspirou. Ele te trata bem? Muito bem. Então tá bom. Só não vira metida. Carolina sorriu. Nunca. No sábado, Pedro ligou. Festa na empresa. Confraternização. Eu quero que você vá comigo. Te apresentar de verdade. Como minha namorada. O estômago dela revirou. Pedro, não precisa comprar roupa nova. Vai do jeito que você é. Eu só quero você lá. Carolina mordeu o lábio. Tá bom, eu vou. Carolina usou o vestido mais bonito que tinha. Simples, preto, nada de grife. Mas era ela mesma. Na festa sentiu os olhares, mas Pedro não soltou a mão dela um segundo. Essa é a Carolina, minha namorada. Rafael apareceu sorrindo genuíno. Prazer te conhecer direito. Desculpa pelos comentários idiotas antes. Tudo bem. A gente recomeça. A noite passou melhor que o esperado. Algumas pessoas foram frias, outras condescendentes. Mas quando alguém perguntou, o que você faz? Pedro respondeu, ela estuda administração, trabalha, cuida da mãe. Faz muito mais que a maioria aqui. Carolina apertou a mão dele discreta. Obrigada, sempre, saíram cedo. Pegaram sorvete numa lanchonete 24 horas. Sentaram no carro dele, comendo direto do pote. Desculpa se foi estranho. Festo por amar sem noferemos a capacias, Pedro disse. Se foi, mas foi bom também. Você não me escondeu. Nunca vou esconder. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Você é brega. E você gosta. Infelizmente. Ela sorriu. Ficaram em silêncio confortável. Carol, onde você se vê daqui 1 ano? Ela pensou honestamente. Reformada. Com emprego na área. Morando num lugar melhor. Olhou para ele. E você? Expandindo a empresa. Viajando menos. Ele pegou a mão dela. E ainda com você. Se você quiser. 1 ano é muito tempo. Muita coisa pode mudar. Pode. Não foi declaração de amor eterno. Não foi pedido de casamento. Foi real e honesto. E estava bom. Domingo de manhã, Carolina encontrou Pedro e Marina na cozinha.
Marina fazendo café, Pedro tentando ajudar e atrapalhando. Você não sabe nem fritar ovo. Marina reclamava, sorrindo. Ninguém me ensinou. Então aprende. Carol, ensina esse menino. Carolina riu, juntando-se aos dois na cozinha minúscula. E enquanto ensinava Pedro a quebrar ovo, enquanto Marina fazia piada, enquanto o café saía torto, mas gostoso, Carolina percebeu algo. Ela era feliz. Não tinha dinheiro sobrando. Ainda limpava escritórios, ainda tinha contas atrasadas. Mas tinha a mãe recuperada. Tinha um namorado que havia de verdade. Tinha futuro pela frente. E talvez fosse disso que felicidade era feita. Não de perfeição, de real. 3 meses depois, na formatura da primeira fase da faculdade, Carolina subiu no palco. Pequeno diploma, pequena conquista, mas era dela, suada, merecida. Pedro estava na plateia, aplaudindo como louco. Marina chorava de orgulho. Carolina sorriu. Não sabia o que o futuro trazia. Não sabia se ela e Pedro iam durar para sempre, mas sabia que estava no caminho certo. Depois da cerimônia, Pedro a puxou para um abraço. Orgulhoso de você. Foi só a fase 1. Mas foi sua fase 1, e eu vou estar aqui para todas as outras. Promessa? Promessa. Carolina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração batendo firme. Vida simples, comum, real. Ela olhou para Pedro, para Marina, para o céu de São Paulo e pensou, é aqui que eu quero estar. Não no apartamento de cobertura, não na festa chique, mas ali, naquele momento, com aquelas pessoas. Era o suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.